E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de eletrônica básica. Essa é a aula 6. Na aula 5 nós vimos um pouco sobre os resistores. Ainda sobre o estudo dos resistores, nessa aula 6 nós vamos estudar o código de cores para os resistores. Na aula passada nós aprendemos como os resistores são feitos, a principal função dele, a sua unidade de medida e como é feita a identificação para o tipo, a resistência e sua potência. Também a gente viu que para esse tipo de identificação de valores, os resistores utilizam duas formas: a identificação direta e a identificação por meio do código de cores. Na identificação de valores, na identificação direta de valores, esses valores são impressos no corpo do resistor, como eu mostro aqui na figura. E nessa forma são informados valores de resistência, tolerância e potência do componente. Como você pode ver aqui, é informado o valor da resistência, que é 1 kΩ, a sua tolerância, que é de 5%, ou seja, esse valor aqui, quando for testar, ele pode estar 5% para mais ou para menos, e a sua potência, que no caso aqui é de 10 watts, e isso aqui é um resistor de fio. Para a forma que utiliza código de cores, esses valores são mostrados através de anéis, como você pode ver aqui, ó, anéis ou faixas, seja lá como você queira chamar. Esses anéis são impressos no corpo do resistor. Cada anel desse aqui representa um valor, tá? Distinto, e tem uma função pré-determinada, como a gente vai ver agora nessa aula. A gente vai ver o que vale cada cor dessa, e eles estão juntos assim o resistor, o que representa e como fazer a identificação desses valores aqui. Os anéis e as faixas de cores são classificados da seguinte forma: nós temos aqui dois resistores. Um resistor padrão, que é o que você vai encontrar mais comum, que é o mais comum em equipamentos de eletrônica. Ele possui 4 faixas, 1, 2, 3, 4, geralmente a última faixa mais afastada é a tolerância. E temos os resistores de precisão, que possuem 5 faixas, 4 faixas para identificação do seu valor de resistência e mais uma faixa para a identificação de tolerância. Observe que a faixa que representa a tolerância do resistor, como você pode ver aqui, ó, ele geralmente é a faixa mais afastada das outras, ó. As três têm a mesma distância, tá vendo? 1, 2, 3, a outra é mais afastada. Então essas aqui representam o valor ohmico do resistor e essa aqui é a tolerância do mesmo. A mesma coisa aqui sim, só que o resistor está ao contrário. As três primeiras juntas representam o valor da resistência e a outra mais afastada, a tolerância. Aqui a mesma coisa, ó. Mais afastado, e os três juntos representam o valor da resistência. Então, como é que funciona essas faixas de cores? Cada cor tem um valor, como você pode ver na tabela aqui, ó. Esqueça faixas agora, se atente ao valor de cada cor. O preto ele é igual a 0, o marrom vale 1, o vermelho vale 2, o laranja 3, o amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o violeta 7, o cinza 8 e o branco 9. Então você tem que gravar isso aqui, ó, o que vale cada cor. Você tem que saber de qual é salteado, que o vermelho vale 2, o laranja vale 3, o amarelo 4 e assim por diante. Porque quando você pegar um resistor para trabalhar, você sabe, a minha primeira faixa aqui, ó, é o marrom, então eu sei que vale 1. A segunda é um preto, vale 0. E a terceira é um verde, vale 5. Então, como é que eu faço a identificação do valor da resistência? Agora é que a gente vai entender o que são as faixas. Sabendo o valor de cada cor, a gente vai entender agora como funcionam as faixas. A primeira faixa aqui identificada, esqueça esse resistor aqui agora, tá? Só concentre-se nesse daqui de cima. Isso aqui vai ser a próxima aula agora. Quando a gente terminar de ver esse daqui, a gente vai passar para o resistor de precisão. Então vamos nos apegar agora somente ao resistor padrão, que tem 4 faixas de cores. A primeira faixa, ela representa o primeiro algarismo do valor da resistência. A segunda faixa, ela representa o segundo algarismo da resistência. E a terceira faixa, ela é o multiplicador, ou seja, a quantidade de zeros que você vai acrescentar após ou antes
desses dois números aqui. Vamos criar um exemplo. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas, que fica mais fácil para exemplificar para vocês entenderem. A primeira faixa aqui, a cor dela é verde. Pela tabela eu sei que verde é igual a 5, então eu venho aqui e coloco o número 5. A segunda faixa, ela é da cor azul. Eu sei pela tabela que o azul vale 6, então eu vou acrescentar o número 6. Então, primeira faixa, primeiro algarismo. Segunda faixa, o segundo algarismo. Então, juntando os dois, eu tenho o valor de 56. Agora, a terceira faixa é um multiplicador. Como a terceira faixa aqui é amarelo, eu sei que amarelo pela tabela vale 4. Eu vou para a faixa, ó, terceira faixa, multiplicador. Acompanha aqui a seta, ó, tá, multiplicador. O amarelo é 4, ou seja, vezes 10k. Como é que fica para facilitar isso, vezes 10k? Amarelo é 4, eu vou pegar, acrescentar aqui atrás o número que vale a cor. O amarelo não vale 4, então eu venho aqui e acrescento 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então aqui eu tenho 560 mil ohms. Abreviando, trocando esses três aqui, vou botar mais para baixo aqui, ó. Trocando esses três aqui pelo K, lembra que eu falei K vale 1000, K é igual a 3? Deixa eu botar aqui para vocês lembrarem. K é igual a 1000, ou seja, 3 zeros. E o mega é igual a 1 milhão ou 6 zeros. Então, se a gente pegar isso aqui, abreviar, tirar esses 3 zeros aqui, botar aqui embaixo, então vai ficar 560k ou quilômetros. É porque eu estou no bloco de notas, não tenho como colocar esse sim. Então, viu como fica fácil? Então, eu sabendo o código de cor, o valor de cada cor, eu sei que o verde vale 5, eu coloquei aqui. O azul vale 6, eu coloquei aqui. E o terceira faixa, que é o multiplicador, que é amarelo, vale 4 ou vezes 10k. 4, eu vou para acrescentar o número de zeros que vale a faixa. Se a faixa é igual a 4, eu vou acrescentar 4 zeros. Então pega, depois para abreviar, a unidade, né, ohms, então ele vale 560 mil ohms. Eu abreviando, substituindo os 3 zeros, que é igual a 1000, pelo K, ele vale 560k. Se, por exemplo, essa aqui fosse verde, azul e aqui azul também, ok? Então ficaria verde 5, a faixa do segundo azul 6, e a outra, se aqui também fosse azul, ele também seria 6. Então eu teria que acrescentar 6 zeros aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 56 milhões de ohms, que é a unidade. Se eu posso, o que é que eu posso fazer aqui? O mega, o M, né, igual a 6 zeros, então eu posso substituir esses 6 zeros aqui pelo M. Então ficaria 56 mega ohms. Acho que está dando para compreender. Se esse resistor, por exemplo, tivesse uma faixa de aqui, vermelho, vermelho, vermelho. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, se aqui fosse vermelho, eu ia colocar 2. Se aqui também fosse vermelho, eu ia colocar 2. Se aqui também fosse vermelho, vermelho é 2 ou vezes 100. 2 eu ia acrescentar 2 zeros atrás. Então, o valor dele é de 2.200 ohms ou 2,2 quiloohms. Por que 2,2 quiloohms? Quando eu substituo, aqui tem um 2.200, certo? Se para eu substituir, abreviar, substituir aqui esses 200 aqui, esses 3 zeros pelo K, então digamos, a vírgula está aqui atrás, então eu vou correr a vírgula 1, 2, 3 vezes, porque o K vale 1000. Então dividindo, eu vou tirar a vírgula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a vírgula vem, ó,
aqui para trás. Todo mundo sabe que o número inteiro tem uma vírgula imaginária aqui atrás. Então se eu vou dividir por 1000, o K vale 1000, correto? Então eu vou correr a vírgula 1, 2, 3 vezes. Então vai ficar 2,2K. Onde então eu sei que aqui vale 2.200 ohms ou 2,2K. Tá dando para compreender? Então, um outro exemplo. Aqui esse resistor, por exemplo, marrom igual a 1, preto igual a 0 e verde igual a 5. 5 é igual a vezes 10K. 5 eu vou acrescentar quantos zeros atrás? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui, ó, 1 milhão de ohms. Ou abreviando, substituindo, lembra? O M, os 6 zeros. O M vale 6 zeros, então 1 mega. Então ele é um resistor de 1 megahms ou 1 milhão de ohms. Viu como é melhor abreviado? Ah, um resistor de 1 milhão de ohms, um resistor de 1 megahms. Então você sabe que o M aqui, ó, vale 6 zeros e a unidade é ohms, então ele é 1 milhão de ohms, abreviado ele é 1 megahms. Esse resistor aqui, ó, marrom, primeiro, olha como eu estou fazendo a leitura, ó, sempre as faixas que estão as três juntas, a mais afastada da tolerância. Então marrom 1, preto é igual a 0 e laranja igual a 3. Quantos zeros eu vou acrescentar? 3 zeros. 1, 2, 3. Então é um resistor de 10.000 ohms, ou abreviando 10 kΩ, porque eu substituí esses 3 zeros daqui, ó, pelo K. Perfeito? Acho que deu para compreender, né? Para a quarta, que é a faixa de tolerância, os resistores comuns, os resistores padrões, utilizam a faixa dourada ou prateada. A mais comum é a faixa dourada, essa aqui, ó. Quando ela tem a faixa dourada, ela equivale a 5%. Aqui, ó, dourada 5%. Quando ela é prateada, ela é igual a 10%. O que quer dizer essa tolerância de 5 e 10%? Quando eu pego esse resistor, por exemplo, aqui, ó, de 10K, com uma faixa de tolerância de 5%, isso quer dizer que esse resistor de 10K ele pode variar 5%, deixa eu botar aqui, 5% para mais ou 5% para menos. Isso aqui, o que significa esse 5% para mais e para menos? O valor unitário do resistor é 10.000 ohms, ok? 10K, o K abrevia os 3 zeros, então o valor unitário dele é 10.000. Isso quer dizer que se ele variar para mais, esse valor, esse resistor pode ter 10, vai até 10.500 ohms, ou para menos 9.500 ohms, ou seja, 5% a mais, vou botar aqui o mais e o menos. Se ele variar para mais, ele pode variar até 10.500 ohms ou 10,05 kΩ, e para menos ele pode variar até 9.500. Ou seja, é muito difícil você encontrar um resistor que ele dê o valor preciso, que você faça a leitura dele, que ele dê os 10 kΩ ou os 10.000 ohms perfeito. Ele sempre vai variar de 10 até 10.500 ou até 9.500, então para mais para menos, porque ele já está informando que ele, na fabricação, ele possui uma tolerância, ou seja, há uma variação de 5% desse valor aqui, tanto para mais como para menos. Se for 10% é a mesma coisa, sendo que essa tolerância, a variação aqui, num circuito comum, ela não afeta tanto o funcionamento do circuito. Porém, para a utilização em um circuito que você precisa de um valor de resistência fixa, que não pode variar muito, por isso existe esses resistores de precisão aqui, ó, e que a tolerância em geral deles é de 1%, ou seja, ele não pode variar muito não, tem que variar pouquíssimo, ou seja, 1% do valor dele. Então, resumindo,
Sabendo os valores das cores, o que vale cada cor, então você sabe que as 3 juntas representam a unidade da resistência. A primeira faixa representa o primeiro valor da unidade, a segunda faixa o segundo valor e a terceira faixa o multiplicador. Fazendo da forma que eu ensinei, acrescentando o número do valor da cor a quantidade de zeros atrás dos dois números, fica bem mais fácil para você aprender a utilizar os códigos de cores. Vou passar agora para... Aqui nós temos alguns exemplos de resistores padrões e comerciais que você vai encontrar. O primeiro resistor, o marrom é igual a 1, o preto é igual a 0 e o vermelho é igual a 2. Então marrom 1, preto 0, vermelho acrescenta 2 zeros. É um resistor de 1000 ohms, ou abreviando, um resistor de 1 kΩ. Eu sempre estou botando o valor da resistência em unidade, ou seja, sua unidade, que é o ohms, e depois a sua abreviação. Você vai aprender a falar que aqui é um resistor de 1K, mas você sabe que esse resistor de 1K ele vale 1000 ohms. Tolerância dourada 5%. Outro exemplo, o resistor, primeira faixa vale 2, vermelho 2, a segunda também vermelho 2, está aqui vermelho 2, e a terceira também vermelho, 2 zeros, 1, 2. Então é um resistor de 2200 ohms ou 2,2 kΩ, como eu expliquei no exemplo anteriormente, tolerância de 5%. Outro exemplo, amarelo 4, violeta 7, marrom 1. Marrom 1 eu acrescento 1 zero, ou seja, 470 ohms. Então esse resistor aqui tem valor de 470 ohms e tolerância de 5%, porque a faixa de tolerância é dourada. Outro exemplo, amarelo 4, violeta 7, laranja 3. Aí eu acrescento 3 zeros atrás dos dois primeiros números. Então é um resistor de 47.000 ohms ou 47 kΩ, abreviando os 3 zeros pelo K. Tolerância também de 5%. Outro exemplo, veja que isso aqui são valores comuns que você encontra bem facilmente em casas de eletrônica e em diversos circuitos que você for abrir. Primeiro algarismo, marrom, que é igual a 1, segunda faixa, o segundo algarismo, preto 0, e o amarelo, que é igual a 4 zeros que eu acrescento atrás. Então esse é um resistor de 100.000 ohms, ou abreviando 100 kΩ, tolerância de 5%. E o último exemplo, marrom 1, que é a primeira faixa, preto 0, marrom 1, preto 0 e verde 5. Então eu acrescento 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse é um resistor de 1 milhão de ohms, ou abreviando 1 megohms, também tolerância de 5%. Você vê que quando você grava as cores, o valor de cada cor, fica fácil você interpretar o valor do resistor. Utilizando da forma como eu estou ensinando a você, acrescentando os zeros atrás. Você no começo você pode anotar no papel, não tem problema nenhum. Você pega o papel, o amarelo vale 4, anota. O violeta vale 7, o laranja vale 3. Aí você anota a quantidade de zeros na terceira faixa. Aí você sabe o valor unitário do resistor, depois abrevia e você sabe o valor do resistor. Isso aí depois você vai fazendo, quando você pegar a prática, você vai fazer tranquilamente de cabeça. Os resistores de 5 faixas funcionam da seguinte forma. Como ocorreu com o resistor anterior de 4 faixas ou de 5 faixas, é semelhante, só o que acontece. A terceira faixa, em vez de ser multiplicador, ela também é um algarismo referente ao valor da resistência. Ou seja, você tem a primeira faixa é um numeral, a segunda faixa é outro número, a terceira faixa é outro número. A quarta faixa agora é que é o multiplicador. Você vê que no outro nós temos 4 faixas, 1, 2, 3 e a tolerância. Nesse aqui nós temos 5 faixas. A primeira, a segunda e a terceira faixa são os 3 números referentes ao valor da resistência, e a quarta faixa é o valor multiplicador, e a quinta, a tolerância. Os valores das cores são os mesmos. Você vê aqui na tabela marrom 1, vermelho, amarelo, tudo o mesmo valor que eu mostrei anteriormente. Primeira faixa é um numeral, segunda faixa outro numeral, terceira faixa outro numeral e a quarta faixa outro numeral.
Já a outra quinta faixa é a tolerância. Isso aqui é um outro resistor especial de 6 faixas que é muito difícil você encontrar, tá? Isso aqui só em circuito muito preciso, um valor muito preciso mesmo. São difíceis encontrarem esse. Você vai encontrar de 4, que é o padrão, e esse de 5 faixas aqui. Então vamos ver como é que funciona. Cadê meu bloco de notas? Então bora ver agora como é que funciona esses resistores aqui. No mesmo esquema do outro, as 4 faixas que estiverem mais próximas uma das outras são o valor referente à resistência, e que estiver mais afastada é o valor da tolerância. Observe que esses valores, esses resistores de 5 faixas, a maioria deles tem tolerância de 1%, eu expliquei a você anteriormente. São resistores de precisão, então são resistores que não podem variar muito a resistência, por isso eles são fornecidos com tolerância de 1%. Então é bem fácil identificar, ó. Sempre vai ter, ó, marrom. Marrom é igual a 1. Como a faixa mais afastada é igual a tolerância marrom 1%. Como aqui tem 2 marrons, você tem que ficar atento para qual lado está mais próximo da faixa de tolerância, para não errar, tá vendo? Ó? Porque se tiver você acaba lendo ao contrário o valor, ó. Você pode ir lá para cá ou lá para cá. O mais próximo aqui está esse aqui, ó. Ok? Então, primeira faixa, marrom. Marrom é igual a 1. Então, digito 1. Segunda faixa é preto. Preto é igual a 0. Então, digito 0. Terceira faixa também é preto. Preto é igual a 0. E a quarta faixa é vermelha. Vermelha é 2. A quarta faixa é multiplicador. Quantos zeros eu vou acrescentar? 2. E vermelho é igual a 2. 2. Então esse resistor aqui é um resistor de 10.000 ohms ou 10 kΩ com tolerância de 1%. Aí você me pergunta, pô, não é mais fácil utilizar o resistor com 4 faixas só? Se é um resistor de 10K comum? Não. Para identificar, aqui ele é um valor de 10K fixo, mas ele poderia, por exemplo, ter um valor aqui de 10,2 kΩ. Ou seja, vai depender da produção ou da necessidade do resistor. É porque eu não achei essa figura, senão eu ia colocar aqui. Mas eu posso dar um exemplo, por exemplo, para você. Dar um exemplo aqui. Digamos que esse aqui fosse essa faixa aqui. Vamos seguir esse que está aqui, ó. Amarelo 4, violeta 7. Digamos que essa faixa aqui fosse vermelha. Então eu vou colocar 2. E que essa outra aqui também fosse vermelha, que é multiplicador. Então eu ia acrescentar 2 zeros. Correto? Então é um valor, é um resistor de 47.200 ohms. Se eu fosse abreviar, substituir isso aqui pelo K, seria um valor, um resistor de 47,2 kΩ ou 47K2. Tá entendendo como é que funciona o resistor de precisão? Digamos que eu faço o cálculo, por exemplo, de uma fonte de alimentação e que eu precise que, para que o valor da saída seja exatamente o que eu preciso, há necessidade de colocar um resistor de precisão no valor de 47,2 kΩ. Eu ia conseguir esse valor aqui com um resistor comum de 4 faixas? Não conseguiria. É por isso que existe o resistor de precisão. Então você tem que ficar bem atento a essas faixas. Tem 5 faixas, então tem que ficar atento à conversão dele. Essa faixa aqui, resistor aqui de baixo, a primeira unidade, a primeira faixa é amarela, então vale 4. A segunda é violeta, violeta vale 7. A terceira é preto, preto vale 0. Então aí tem os 3 primeiros números. A quarta faixa é o multiplicador. O multiplicador, a cor dele é marrom, marrom vale 1, eu vou acrescentar 1 zero atrás. Perfeito? Então é um resistor de 4.700 ohms ou 4,7 kΩ, ou 4K7. O K pode ficar no lugar da vírgula. Então, com tolerância de 1%. Para esse último exemplo aqui embaixo, nós temos o valor de primeira faixa verde, que vale 5. A segunda faixa azul, que vale 6, a terceira faixa preto vale 0 e a próxima faixa
que é multiplicadora, é preto, 0, ou seja, você não vai multiplicar nada. Ele é um resistor de 560 ohms com tolerância de 1%. Então, fazendo um breve resumo do que a gente pegou aqui, para os resistores, os resistores com 5 faixas, você tem que assimilar que as 3 primeiras são referentes aos números do valor da resistência e a quarta faixa é o multiplicador. E sempre a quinta faixa é referente à tolerância e a maioria das vezes, ou quase sempre, é marrom e vale 1%. Para facilitar, ou para quem não está muito acostumado com os códigos de cores, o valor de cada cor, nas lojas, né, de eletrônica, você encontra essa tabelinha aqui, ó, código de cores para resistores. Ele tem aqui, esse aqui é para os resistores comuns, você pode comprar. Aí você vai girando aqui, ó, ele vai aparecendo a cor, diz já o nome da cor e o valor dela. Amarelo 4, aqui o laranja 3 e aqui, ó, o terceiro anel que é o multiplicador. Número de zeros, tá vendo? Tudo como eu expliquei. É o primeiro algarismo, o primeiro anel, o segundo anel é o segundo algarismo e o multiplicador ou o número de zeros que você vai acrescentar. E o quarto anel, a tolerância, que é ouro ou prata. Que esse aqui é mais para resistores comuns, esses resistores padrão, que você tem 4 anéis, tá bom? Para os resistores de 5 anéis você não vai conseguir fazer por aqui, ou você vai fazer da forma que eu ensinei. E uma outra forma que você encontra, ou seja, de forma digital, existe alguns softwares que você pode utilizar para ficar treinando, né? Fazer o treinamento do código de cores. Esses 3 softwares que você está vendo aqui, ó, eu estou disponibilizando no meu site lá, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Você vai no meu site, no menu software de eletrônica, estão os 3 aqui, ó, para você fazer o download. Eu também tenho no canal a playlist lá que eu criei, software de eletrônica, né? Tutorial, dica de software de eletrônica, e tem um vídeo lá onde eu ensino a fazer a instalação dos 3 softwares e como utilizar os mesmos. Eu estou finalizando aqui a aula 6. Nós estudamos os códigos de cores, como eles estão disponíveis, como ele é dividido e como você faz a interpretação do valor da resistência através das faixas de cores dos resistores. Na próxima aula, aula 7, nós vamos ver os resistores na prática. Eu vou botar lá, vamos lá na bancada. Eu vou mostrar os resistores na prática, como eles são, como identificar os códigos de cores, como são mostrados os valores. Que aqui até agora a gente viu só a teoria, aí a gente vai ver na prática como isso se faz. E nós vamos ver os testes deles, né? Teste dos resistores utilizando multiteste analógico e digital. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula aí. Um abraço a todos aí, até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.